Olá, meu nome é Luana Mendes, sou estudante de odontologia na Universidade Federal de Sergipe e essa é minha análise de artigo científico para a matéria de microbiologia geral. O tema escolhido por mim foi inibição in vitro da adesão de Streptococcus orais à película adquirida por lectinas de algas. Dando início, é importante a gente saber que a cárie dentária é uma doença multifatorial e uma das mais prevalentes no mundo. E começa justamente com a formação do biofilme sobre a superfície dos dentes. O primeiro passo desse processo é a adesão das bactérias à película adquirida. No caso, o que é a película adquirida? A película adquirida é uma camada celular, ou seja, sem bactérias, formada por proteínas e glicoproteínas salivares, que se depositam naturalmente sobre o esmalte dentário poucos minutos após a escovação. As funções da película adquirida são proteger o esmalte contra desgaste e desmineralização, atuar na lubrificação da superfície dental e participar na remineralização do esmalte. Porém, ela também serve como superfície para adesão inicial das bactérias. Importante a gente se atentar de que a película adquirida não é o biofilme, pois ainda não contém micro-organismos, mas é o passo inicial para que tenha. Outro fato importante para que esse estudo tenha acontecido é que entre as bactérias envolvidas nesse processo destacam-se os Streptococcus orais, principalmente o Streptococcus mutans, considerado o principal micro-organismo relacionado ao desenvolvimento da cárie. Dessa forma, esse estudo ele surgiu porque impedir que essas bactérias se fixem à película adquirida pode ser uma estratégia eficaz para prevenir justamente a formação do biofilme e, consequentemente, o desenvolvimento da cárie. Falando um pouquinho sobre a formação da cárie, a nível de conhecimento, né? Primeiro, a gente tem aqui um esmalte limpo do dente. Logo depois vem a formação da película adquirida, que é um processo natural. Mas, se não houver esse cuidado dental, ocorre a adesão de bactérias, como, por exemplo, o Streptococcus mutans. Logo, vem a formação do biofilme, a produção de ácidos, que faz com que ocorra a desmineralização do esmalte e surge a cárie. Por isso que esse estudo foi criado. Agora, falando um pouquinho sobre o objetivo dele, o objetivo do estudo foi avaliar se duas lectinas extraídas de algas marinhas vermelhas, a BCL e a BTL, seriam capazes de impedir a adesão de 5 espécies de Streptococcus à película adquirida em condições laboratoriais in vitro. A fundamentação teórica desse estudo foi o seguinte: as lectinas são proteínas capazes de reconhecer e se ligar especificamente a carboidratos presentes em glicoproteínas. Então, na cavidade oral, a película adquirida contém diversas glicoproteínas, especialmente as mucinas salivares, que funcionam como receptores para adesão bacteriana. A hipótese dos autores foi justamente que as lectinas poderiam ocupar esses receptores antes das bactérias, impedindo sua fixação no esmalte dentário. A metodologia utilizada foi a seguinte: a saliva foi coletada de voluntários saudáveis para formar uma película adquirida sobre hidroxipatita, material que simula a superfície do esmalte dental. Após a formação da película, foram adicionadas as lectinas BCL e BTL. Em seguida, cada bactéria foi colocada em contato com essa superfície. A quantidade de bactérias aderidas foi medida utilizando cristal violeta e leitura de absorvância em espectrofotômetro, na real. Além disso, a microscopia de fluorescência foi utilizada para verificar se as lectinas realmente conseguiram se aderir à película adquirida. Outra coisa importante de ressaltar é que foram utilizadas 5 espécies bacterianas. No caso, essas 3 aqui: Streptococcus mutans, sombrinus, mitis, sanguis e oralis. Falando agora sobre os resultados mostraram que as duas lectinas conseguiram aderir à película adquirida. Aqui a gente pode ver pela microscopia de fluorescência que em A, que é a lectina BTL,
houve a fixação, né? E em B também teve. E a imagem C seria o grupo controle negativo, em que não foi adicionado as lectinas. E isso era essencial para que elas pudessem justamente bloquear a adesão bacteriana. Continuando sobre os resultados, eles mostraram, né, que a lectina BCL apresentou desempenho muito superior. Ela reduziu significativamente a adesão de todas as espécies bacterianas avaliadas, apresentando os resultados superiores a 75% de inibição para 4 delas. O resultado mais expressivo foi observado para Streptococcus mutans, cuja adesão foi reduzida em aproximadamente 92%. Já a lectina BTL apresentou ação mais limitada, sendo eficaz apenas contra algumas espécies e não conseguindo reduzir significativamente a adesão do Streptococcus mutans. Aqui eu trouxe mais uma imagem retirada do artigo, em que a gente pode ver esses resultados. Também botei a legenda. E foi isso. Agora falando um pouquinho, né, uma discussão de por que a BCL foi melhor. Os autores, eles sugerem que a maior eficácia da BCL está relacionada à sua elevada afinidade pelas mucinas salivares presentes na película adquirida. Ao ocupar esses receptores, a lectina impede que as bactérias consigam se ligar ao esmalte, interrompendo uma das principais etapas da formação do biofilme dental. Outro ponto importante destacado foi a elevada estabilidade das lectinas de algas, característica importante para uma possível aplicação clínica na cavidade oral. E justamente, apesar dos resultados, né, promissores, os autores ressaltam que o estudo foi realizado apenas in vitro, portanto, são necessários estudos in vivo para confirmar sua eficácia e segurança em seres humanos. Agora, como conclusão, o estudo concluiu que as lectinas de algas apresentam potencial, sim, para atuar como agentes de antiaderência na prevenção da cárie dentária. Entre as duas lectinas avaliadas, a BCL apresentou melhores resultados, reduzindo de forma significativa a adesão dos estreptococcus orais. E esses achados sugerem que futuramente essas proteínas poderão ser utilizadas no desenvolvimento de produtos odontológicos, como eu já citei anteriormente, como enxaguantes bucais, géis ou dentifrícios, capazes de prevenir a formação do biofilme antes mesmo do estabelecimento da cárie. E foi isso. Aqui eu trouxe a referência do artigo que eu usei e obrigada pela atenção.